Carlos Betatella. Vou falar de um tema: a baixa atividade de tireoide. É uma enfermidade, é desequilíbrio de glândula de hormônios. Quando essa doença é manifestada para alguém que tem essa enfermidade, é uma doença que danifica cordas vocais. E essa enfermidade é perigosa, danifica as células do cérebro. Se baixa de atividade de tireoide é a baixa de iodo. É uma enfermidade mais comum em adulto, em criança. É uma enfermidade que apresenta um sintoma: tosse constante. Esse é o sintoma principal. Eu vou explicando sobre essa doença e as suas vitaminas que precisa, os seus tratamentos para essa enfermidade. É uma doença danifica no cérebro. Por quê? Porque mau funcionamento do cérebro. E essa enfermidade, um dos sintomas principais, é inflamação do rosto. Quer dizer, a face. E é uma enfermidade que danifica frontal. A parte frontal, porque o frontal está ligado com personalidade do indivíduo, inteligência. E quando tem essa enfermidade, baixa de inteligência, baixa de intelectual, insônia, quer dizer, vai ter sonolência. E começa a ter perda de memória, esquecimento, estresse, sistema nervoso. No homem, baixa dos hormônios do homem, pouca força, atividade sexual. Para a mulher, menstruação irregular ou menstruação em excesso, um dos sintomas principais. E aprenda outros sintomas: fraqueza a todo o corpo, perda de apetite, a boca fica sem sabor. Estás a comer um fungo, um arroz, fruta, não sente sabor no paladar. Esse é um dos sintomas principais. Perda visual, intoxicação metálico, porque baixa de iodo, então vai ter uma intoxicação. Os puros começam a libertar os tóxicos. Transpiração em excesso ou calafrio. E outro sintoma que apresenta: digestão leve. Digestão fica leve, não fica pesada. Mas todo organismo mau funcionamento. Por quê? Porque o iodo
é essencial no corpo humano, que precisa de iodo 150 gramas por dia. Abaixo torna-se uma doença, excesso de iodo e torna-se uma doença. Por exemplo, quando é excesso de iodo, bate tromura nos dedos, tromuras. É baixa de iodo, fraqueza, sente o corpo, pouca energia, sente que não tem energia e apresenta a espécie de basticão. Fica uma posição, a tua palma da mão, na cama, ou está sentado, sente que depois começa a dar uma espécie de câmbria, dá uma tromura, parte interna. Essa é a baixa de iodo. E a audição, começa a perder a audição. E constipação. Irritação da garganta persistente. A urina. Estado crítico, sai com sangue. Estado mais avançado, sente que a urina tão escura de Coca-Cola e totalmente você notando que está a urinar com sangue, é uma infecção do pescoço, uma infecção da garganta, porque a gente tem esse sintoma. Então apresenta que vai ter outro sintoma nas colunas vertebrais. Por exemplo, se é nas colunas vertebrais que vai apresentar um dos sintomas principais, vai danificar ossos das colunas vertebrais. Por exemplo, está aqui assim. Sete ossos. Está aqui. Que representa 7 vértebras, 12 dorsal ou tórax, 5 lombar, está aqui, e 4 coxia, que representa 33 ossos do corpo humano que leva. Se leva 33 ossos, danifica, porque começa a sentir a partir das costas. Começa já a ter pouca energia e sentir o cansaço nas costas. O cranial que protege o cérebro, sente que já não tem aquela força individual, pega que a cabeça começa a doer, esticar o cabelo. Por quê? Porque vai danificar o cabelo, queda de cabelo, pele seca, lábio fica tão seca mesmo, com ferida, com estado crítico, já aí começa a ter uma ferida, uma infecção. Começa a ter outros sintomas de dores nos ossos. Agora, sintomas são vários que posso apresentar. De alguém que tem baixa atividade de tiroide, essa enfermidade, porque se não fazer um tratamento após de 5 anos, pode ter onçança, ou bócio, onçança, inflamação. O que não podes comer na alimentação. Não pode consumir mamão, se a baixa tiroide está 50, 30, não pode consumir mamão. Não pode consumir repolho. Não pode consumir quizaca.
Não pode consumir mandioca. Não pode consumir ananás. Não pode consumir frutas. Qual tipo de fruta? Laranja. De momento não pode consumir. Não pode consumir couve, uma das verduras. Estado crítico. Senão vai baixar mais, piora. O que podes comer para aumento do tiroide? Mas chega sempre açafrão, não pode faltar na sua mesa. Alho, cebola, gengibre não pode. Baixa de tiroide. E não pode consumir água fresca. Não pode. E pouco sal. A sua alimentação representa. Se consome aquele tipo de sal Himalaia, sal sem iodo, então não usa abundância. Se consome sal que tem iodo, também não usa abundância. Porque é preciso regular, que fica no nível de 150 gramas ou 165 ou 170 gramas de iodo. Então, tem que consumir totalmente pera, maçã. Estado crítico. Não pode ainda consumir a banana. E depois, tem que consumir o louçaca. Tem que consumir cana, mastiga muita cana, é muita ideia. Tem iodo, tem micronutrientes. E é precisamente saber os remédios para essa enfermidade crônica. Primeiramente tem que saber vitaminas que precisa. Essas vitaminas precisa de vitamina A, vitamina E e C, complexo B, vitamina B12, vitamina B2 e totalmente precisa de iodo, quantidade. E podemos encontrar esse iodo em cenoura, que representa em hebraico Gesser. Cenoura tem quantidade de iodo que é preciso para nutrir. Então, quem tem essas enfermidades por falta de nutrição. O que é nutrição? Nutrição são substâncias químicas. Já precisa de nutrientes. Então, remédios naturais para esses problemas tem aqui. Esse remédio chama-se Nanunjo. Aqui. É muito ideal para a tiroide. Está com uma infecção e sente que a garganta mesmo já não está bem. Comidas a entrar, não tem mesmo um apetite completo. E esse remédio é para ajudar câncer do tiroide, essas infecções, irritação da garganta, para combater enfermidades de insônia, falta de sono. Então ela aumenta a tiroide, regula. Como que é? Pegar uma colher de chá, está muito baixo o iodo, muito baixo, uma colher de chá, com uma chávena de água quente, adiciona, vai virando, depois de virando fica morna, e depois toma de manhã às 7, com o próprio pó mesmo, é só tirar uma colher aqui, e às 12, às 18, vai aumentando. O iodo está muito baixo. Não vai aumentando com uma pressão forte que vai chegar no 200, 300, não. Ela aumenta e tem um reguladores.
exemplo, se pode consumir sem alimentação que vai te regular nas verduras, seja o iodo, é mesmo lombido de abóbora. É muito eficaz para regular o iodo. As verduras são reguladores dos nutrientes, para que não possa ter excesso, mas há verduras e existem remédios naturais que não é consumível, não é consumido. Sim, é só mesmo para a medicação. Então, e estes remédios, fazer uma medicação com este é um mês eficaz. Outro remédio para essa enfermidade tem essa folha. Essa folha chama uma folha verde, uma folha tão verde que cresce mesmo por si, é natureza de Deus, cresce mesmo em várias montanhas. Se tens um quintal que de horta, você vai ver essa planta verde e amarra um bocadinho, tem um pouco de amargo. Essa planta é eficaz para aumento de iodo. Se está muito baixo, se a tua audição está saindo muito baixo porque tem infecções de baixa de iodo, que pode causar um cancro, então essa planta que está aqui, ao consumir, pode fazer como uma verdura, vai cozinhando, sem sal, sem óleo, e vai te ajudar. Pode fazer um chá. Tira uma colher de sopa cheia dessa planta, tira essa já fresca, e ferve junto com uma chávena de água e depois toma jejum. 3 vezes ao dia você vai ver que o iodo vai aumentando. É eficaz para essa cura. Quer dizer, a planta que está aqui, nem é preciso comprar no mercado, ele já sai por si. Se o iodo está muito baixo, vai procurar essa planta onde está mais próximo do teu bairros, da tua hortas, e encontra-se. Aqui. Então, esses são os tratamentos para essa enfermidade necessário cumprir e vai estar curada, que nem precisa de operação.